E aí pessoal, estamos aqui no canal Ansolo, primeiro vídeo do canal, aqui o canal novinho no YouTube para vocês que já... Então estamos aqui no YouTube agora. Então hoje resolvi gravar esse primeiro episódio. Vou falar de algo não tão legal, mas que esses dias, pelo menos foi uma das coisas que eu assisti que mais me impactou. E aí eu resolvi, vou gravar um vídeo, já que não vai ter episódio do podcast no Tishcast. Eu achei interessante, que é sobre a série Impacto Brutal, né? Que foi aí lançada pela HBO Max nas últimas semanas. Foi dividida em duas partes, né? Primeiro eles lançaram 2 episódios e semana passada eles lançaram os 3 últimos, né? Para concluir aí o que se trata essa série, né? É um documentário sobre a morte da Daniela Pérez, uma atriz aí de bastante sucesso nos anos 90, para ser mais exato. Ela estava no auge, né, da fama, da carreira, em 1992, fazendo a novela Corpo e Alma, e onde a carreira dela foi interrompida, já que ela foi assassinada, né, por um psicopata, né, acredito que depois que eu assisti todo o documentário eu deduzi, cara, é um psicopata, assim. E triste, muito triste, assim, a série é bastante impactante. São 5 episódios, de mais ou menos 1 hora cada episódio, e relata passo a passo aí de como foi esse assassinato que, querendo ou não, parou o Brasil, né? Porque nos anos 90... eu acho que as novelas elas tinham uma importância muito grande na vida do brasileiro, né? As pessoas comentavam, as pessoas acompanhavam e as atrizes, os atores naquela época, elas meio que faziam parte da família das pessoas, assim. Então foi um acontecimento que parou o Brasil, literalmente, assim. Todo mundo ficou chocado, justamente, né? Porque a personagem da Daniela Pérez, a Yasmin, estava fazendo um sucesso estrondoso, assim, e foi interrompida, né, de uma forma que no documentário, né, até comentando já que o documentário que a HBO fez, primeiramente o documentário, um dos melhores documentários que eu já vi, né, sobre crimes reais, e eu gostei muito, sério mesmo, assim, eu gostei muito deles não terem... vamos ter que ouvir a versão do assassino. Mano, dane-se, o cara é um assassino, confesso. Que versão é essa que ele vai dar para justificar? Pelo menos na minha visão, não tem justificativa. Então, eu vi várias pessoas comentando, mas eu acho que deveriam ouvir as duas partes. Cara, ouvir as duas partes... o que o cara vai falar que vai mudar? Tipo, agora eu concordo com ele porque ele fez isso. Não tem justificativa. Então, assim, eu gostei porque foi literalmente o lado da vítima, o lado das pessoas que sofreram e sofrem até hoje, como a mãe dela, a escritora Glória Pérez, que pra mim, cara, é coisa assim de filme, assim, o que ela fez, né, quando a Daniela Pérez foi assassinada. Ela fez o trabalho da polícia, praticamente, sabe? Buscando, investigando. O que uma mãe, né? O que uma mãe não faz aí com a dor do luto. Eu passei a admirar até mais ela ainda assim, né? Como mulher, como mãe, por ela ter enfrentado tudo. A mídia, porque a mídia foi podre na época da cobertura da Daniela Pérez, pelo menos que dá para acompanhar no documentário. E assim, o documentário, ele literalmente é um passo a passo, né, do assassinato dela, né? Mostra um pouco como que ela era. Eu particularmente, pessoal, eu sou de 1990. Então, eu não lembro, né? Tipo, eu fiquei sabendo disso quando eu, sei lá, tinha uns 5, 6 anos. Eu lembro que na minha casa tinha um quadro dela. E minha mãe, essa é a Daniela Pérez, ela... foi morta com uma tesourada e tal, e era isso mais ou menos que eu sabia. Eu nunca tinha me aprofundado na questão. E lançou o documentário, falou, vou assistir, achei interessante, quero saber um pouco mais dessa história que é muito famosa aqui no Brasil. E assim, eu fiquei impactada, por isso que eu falei assim, o Ansolo aí tá estreando o canal e... vamos fazer já um vídeo para introduzir um vídeo não tão, como eu falei no início, não tão alegre, mas
para falar, porque eu fiquei, até agora eu tô indignado assim com tudo do que a gente vê no documentário, sabe? E o documentário, ele, literalmente, ele tem o passo a passo, né, da vida da Daniela Pérez ali antes do assassinato, o que ela fez antes, como que foi ela chegar a gravar a última cena dela, o que aconteceu ali nos bastidores. Então, assim, é muito rico nesses detalhes, eu gostei bastante disso. E também eu achei, assim, esse nome Pacto Brutal, porque é brutal mesmo, assim, é um documentário forte, com imagens fortes, assim, para quem é sensível. Infelizmente mostram foto dela ali, tipo, literalmente encontrada morta, o que foi um susto para mim, sabe? Eu não achei que a família iria disponibilizar esse tipo de foto, justamente porque eu fico pensando, cara, imagina a família assistir isso e rever ela naquela situação, sabe, jogada naquele, tipo, um matagal, sabe? E eu fico pensando, cara, assim, para as pessoas que não conhecem ela, que não conheceram ela, tipo eu, assim, é impactante. Imagina para a família rever aquilo. E a série, ela vai literalmente nisso, ela te pega de uma forma que você sente literalmente a dor da família. O Raul Gazola, extremamente emocionado no documentário, sabe? A Glória Pérez também tem momentos que ela não consegue segurar a emoção. E eu gostei muito dessa parte que literalmente foi muito humano, sabe? Foi muito humano. Você percebe ali a dor, né, que cada um que vivia com a Daniela Pérez sente até hoje. E o documentário é mais ou menos isso, né? Mais ou menos não, é isso, né? Eles mostram o dia da Daniela Pérez no dia do assassinato, o que aconteceu quando ela sumiu. O Raul Gazola meio que fala ali que foi atrás dela quando ela não chegou, né? Que ela não era uma pessoa de ficar sem dar sinal. Naquela época não tinha celular, então eles ligavam. Então quando eles chegavam no local, eles diziam, cheguei, tô em casa, tal, tô na gravação. E naquele dia ele disse que achou estranho, né? Foi atrás dela. E infelizmente, né, quando eles descobriram, quem descobriu, é interessante, né, no documentário, porque se não fosse um vizinho bisbilhoteiro, talvez iria ser muito difícil achar realmente quem foi o assassino dela, né? Porque no documentário mostra que foi um síndico de um prédio lá, vizinho, onde foi encontrado o corpo dela, que achou estranho ali os dois carros parados no escuro, e ele foi, voltou e anotou as placas, né? E com isso a polícia bateu em cima do cara que era companheiro de cena dela, um ator chamado Guilherme de Paula. Assim, o que eu tenho de raiva desse cara agora é incrível. Eu falei assim, quando eu terminei de assistir o documentário, eu falei assim, eu odeio esse cara, odeio. E depois eu fiquei vendo que hoje em dia, eu não, assim, como eu falei, pessoal, eu não pesquisei nada sobre esse assassinato. Eu só sabia que ela tinha sido morta, mas não sabia os detalhes. E aí depois que eu assisti o documentário, que foi um companheiro de cena dela, que fazia par romântico, que fez tudo aquilo, eu fiquei... Cara, é sério, é por isso que eu falei, eu tenho muita raiva desse cara agora. Porque é de uma... acredito de uma psicopatia tão grande assim, o que ele fez. E hoje em dia, eu terminei de assistir o documentário, fiquei revoltado, triste ao mesmo tempo. E eu fui pesquisar algumas coisas. Esse cara tá solto hoje, ele é pastor, e ele ainda se finge de vítima. Ele fala assim, não, mas eu sofri. Eu vi em algumas entrevistas dele que ele ainda fala assim, não, mas vocês não sabem a minha versão. Eu não posso falar a minha versão, mas eu sofri muito. Esse mundo está um inferno. Eu fiquei pensando, cara, você percebe claramente no documentário, tem até um acompanhamento ali de algumas psicólogas, de pessoas que estudam religião, que eles vão fazer meio que formando o perfil ali dos assassinos, né?
E tem uma psicóloga que fala literalmente, ele tem todo o perfil de um psicopata, sabe? Não, quando ele foi preso, ele não demonstrou arrependimento, ele queria ficar dando entrevistas, inventou literalmente a versão dele onde que ele que era assediado e que isso foi um crime passional. E assim, você vê literalmente um nível de loucura assim, que eu falei assim, meu, nunca, nem filme, às vezes você fica... Nem filme você consegue ver, sabe? Esse tipo de coisa. E o cara tentava se vender, sabe? Escreveu um livro dentro da prisão para falar a versão dele. E falou coisas absurdas sobre o dia do assassinato. E hoje em dia esse cara é solto. Ele tá livre aí, virou pastor e... sei lá o que mais, sabe, dar entrevista, qualquer lugar que dê oportunidade, ele tá dando entrevista. Então é um cara que você vê que tinha muita ambição, sabe, é um cara que você vê que tem um tipo de um tipo de psicopatia literalmente assim dentro dele, que pra ele aquilo não foi nada, sabe, não foi nada. Inclusive no documentário você consegue ver a prisão dele, como que foi depois que ele cumpriu lá a pena dele, o julgamento, mostra o julgamento também. E você vê que é uma pessoa que não tem nenhum tipo de... não sentiu nada, sabe? Não tem nenhum tipo de arrependimento. E eu fiquei em choque, assim, até agora eu tô em choque. Por isso que eu falei assim, vou ter que fazer um vídeo para poder expressar isso. Porque... é incrível. E a justiça brasileira, a gente fala assim, a justiça brasileira quando a gente fala que a justiça brasileira é muito falha, é real, é muito falha, sabe? Porque eu ficava me perguntando, cada parte que, por exemplo, foi em questão, praticamente no mesmo dia que houve o assassinato dela, eles descobriram quem tinha sido o assassino. Praticamente no mesmo dia. Devido à placa, ou segurança do estúdio. Então, tipo assim... no mesmo dia eles sabiam quem tinha assassinado a Daniela Pérez. E no mesmo dia o cara praticamente ele confessou. Praticamente não, ele confessou o crime, né? Então você tinha um assassinato brutal, o assassino confesso, e mesmo assim a justiça ficava procurando brechas para deixar o cara solto, sabe? E eu ficava, cara, você vai falar o quê? Num país assim, sabe? Você vai falar... então fica assim, mano, uma loucura. Tipo, uma loucura assim que é difícil de entender, sabe? É difícil, assim, o cara... é o que eu falei, o cara é um assassino confesso. Ele falou na maior tranquilidade, porque ele é um psicopata, que ele matou a menina com... foi 12 punhaladas no coração e mais 4 no pescoço. Você tem a brutalidade disso, sabe? E você tem a justiça liberando o cara, sabe? Depois de algumas horas. Aí depois a justiça vê que fez... vocês sabem o que, né? Fez merda. Não, vamos trazer o cara de volta por causa da mídia. Sem falar na mídia na época, né? Porque a cobertura do assassinato dela era ridícula, sabe? Era foto de capa de revista, ela beijando o cara, como... então assim, dava pra entender que a mídia queria vender uma novela da vida real com um fim trágico. Foi isso que eu entendi, sabe? Porque eles colocavam as notícias do crime, a foto deles como personagem, como um casal, porque na novela eles eram meio que namorados, mas ela tinha interesse em outro cara, né? Pelo menos que isso, eu não assisti a novela, mas que dava pra entender. E o outro cara era o Fábio Assunção. E ele era o cara que ela iria deixar pra ficar com o Fábio Assunção. Então assim, a mídia na época, ela tentava ficar vendendo um crime dessa forma, romantizado. É muito surreal esse documentário por causa disso, por causa dessas... literalmente, essas coisas que deixam você... com raiva, né? Eu praticamente, os sentimentos que eu tive foi muita tristeza, porque era uma menina de 22 anos, no auge da carreira, interrompida por um cara que literalmente você vê que foi um crime devido à ganância, um crime de ódio, um crime que a própria Glória Pérez, ela fala no documentário que ela fala assim, aquelas punhaladas talvez teriam que ser para mim,
E te deixa revoltado às vezes com a justiça, né? Como a justiça ela é falha, ela é branda. Ele saiu depois de 6 anos, né, de prisão. Ele foi condenado, se eu não me engano, a 12. Então ele cumpriu 6 e saiu. Ele e a detalhe, o assassinato foi junto, ele e a esposa dele na época que estava grávida. Então ela também cumpriu só metade da pena e saiu, mudou de nome e hoje em dia não sei o que ela faz. E ele virou pastor, acredito que, sei lá, virou cidadão de bem e interrompeu a vida de uma menina que tinha tudo para ser uma das grandes atrizes brasileiras por ganância, ódio e sabe lá mais o que passava na cabeça de um psicopata daquele, sabe assim. Documentário pesado, mas que vale a pena você assistir, conhecer um pouco mais da história e também ficar revoltado, igual eu fiquei revoltado. Não, aqui não foi um vídeo técnico abordando, não. É apenas o vídeo da pessoa que assistiu e sentimentos que eu assisti que dá muita raiva desse cara. Então, é isso. Primeiro vídeo do Ansolo. Vai vir mais. Eu vou aparecer mais aqui. E eu conto aí com... Eu nunca pensei em falar isso, né? Conto com o like de vocês, com os comentários. E é isso. Ansolo.